O treino perfeito para explodir a sua testosterona existe e hoje, meu querido, você vai aprender exatamente como montar um desses para você, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu, Rodrigo Constantino, ensino você a aumentar a sua testosterona de forma 100% natural, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui e também já deixe seu like nesse vídeo para que a gente alcance cada vez mais e mais pessoas, tá? Irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a seguinte: da mesma forma que a gente tem um treino, um estilo de treino, uma forma de planejar o treinamento e executar esse treino, que vai fazer com que a sua testosterona decole, exploda. O inverso também acontece. Então, quando você faz o treino errado ou você faz um treino da forma errada, a sua testosterona também despenca. E aí acontece o erro, que é você estar indo para academia, você está treinando, só que você acha que aquilo vai fazer sua testosterona aumentar, só que na verdade está fazendo o contrário, está fazendo ela baixar, está piorando o teu perfil hormonal, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: por que o treino aumenta a testosterona? O que, que acontece durante o treino que o corpo ele aumenta, ele eleva esses níveis de testosterona, tá? Existem dois mecanismos por trás disso. Tá? O primeiro deles é o mecanismo de estimulação muscular. Tá bom? Então, quando a gente estimula a musculatura de uma forma, da forma que você vai aprender hoje aqui, a gente dá um sinal para o corpo e esse sinal ele se converte em quê? Em estimulação hormonal, em otimização hormonal. E aí existe toda uma cascata de coisas que vai acontecendo que o corpo entende, pô, eu preciso liberar mais hormônios, eu preciso liberar mais testosterona, seja para recuperar melhor esse cara, seja para fazer com que ele possa crescer mais, que ele possa ganhar mais força, enfim, todos esses elementos, eles compreendem isso, tá? Então o primeiro mecanismo é a estimulação hormonal, e o segundo mecanismo, que é um mecanismo um pouco mais indireto, ele tem a ver com competição. E olha que interessante, né, cara? Porque a gente já sabe que existe uma relação bem linear e bem direta entre testosterona e competição. Tá? Então, indivíduos que têm mais testosterona, eles têm mais apetite por competição, da mesma forma que indivíduos que têm mais apetite por competição também têm maiores níveis de testosterona. E isso, na verdade, acaba virando um ciclo de alimentação positiva. Então, o cara começa a competir mais. E quando eu digo competição, tá? Eu não estou falando de torneios competitivos, eu não estou falando aqui de você se inscrever na próxima competição de algum esporte que você pratica aí na tua cidade. Não, pode ser isso também, mas não é necessariamente isso, tá? E sim você entender e levar o tom de competição para sua vida, sempre aquele tom de desafio. Então, atividades que te entregam esse tom de desafio para as coisas, e aí pode ser novamente uma atividade onde você pratica com outra pessoa, pode ser uma arte marcial, pode ser alguma coisa, como pode ser simplesmente você entregar dentro do seu próprio treino essa vontade, esse sentimento. Pode ser por uma corrida, onde você tenta melhorar suas marcas, pode ser então numa então, de musculação, onde você tenta melhorar também os pesos que você pega. Enfim, esse elemento de competição ele é bem versátil, porque você consegue encontrar isso em várias e várias atividades. Tá? Mas também é um mecanismo que está presente nos treinos e que faz com que a testosterona aumente também. Tá? Agora, vamos tentar entender o que, que no treino faz com que a testosterona diminua. Então, beleza, Rodrigo, eu entendi. E quando eu compito e quando eu faço uma estimulação muscular de um jeito que eu vou aprender hoje aqui no vídeo, a minha testosterona sobe. Ótimo. Mas o que, que faz ela cair? Por que ela cai? Vamos lá, então. O ponto principal aqui, cara, é que a elevação excessiva do cortisol faz com que a testosterona caia. Isso já é uma relação muito bem mapeada pela ciência, tá? Onde quanto mais cortisol, menos testosterona. Tá? É claro, existe um pouquinho de cortisol que tem que ser liberado para diversas funções e que é bom para o corpo, obviamente, tá? Obviamente. Mas esse cortisol a mais que a gente libera, ele acaba prejudicando a produção de testosterona, assim como diversos outros hormônios também, tá? Tá falando só de testosterona aqui, mas o excesso de cortisol ele vai foder com a tua vida, tá? Entendido isso, Rodrigo? Beleza. Agora me conta, qual que é o jeito errado de treinar, então? Eu quero contar primeiro o jeito errado, para depois contar o jeito certo. O jeito errado é o seguinte, e aqui eu vou falar basicamente, cara, da musculação, tá? Basicamente da musculação. Você sempre preza por direita falha muscular, tá? Você sempre faz altas repetições, você não progride cargas, não progride pesos, e é provavelmente a magnitude de carga em si do próprio treino, tá? Que não é só relacionado ao próprio botar peso na barra, mas você também não progride, está fazendo sempre a mesma coisa. Os intervalos que você dá durante o seu treino são intervalos muito curtos de descanso, intervalos de 1 minuto, intervalos de menos de 1 minuto. Você faz um alto volume de séries por semana e por treino. Então, teu treino bate 20 séries por dia. Você fica lá 1 hora e meia na academia. Não que o tempo que você fica na academia seja um problema, porque não é. Mas o que, que você faz durante esse período de tempo é um problema, se você faz muitas séries. Ou você faz, então, pô, sei lá,
30, 40 séries por grupamento muscular numa semana. Enfim, se você escolhe apenas exercícios isoladores para trabalhar as musculaturas, então ao invés de você escolher pô, um bom supino para trabalhar o peitoral, um agachamento para trabalhar um quadríceps, você escolhe apenas isoladores. Então, pô, o treino de peitoral para você, ele é, cara, um crucifixo, um voador, uma máquina isolada ali para peito, sendo que você um crossover na polia alta, na polia baixa, tá? E isso é um grande problema, cara. Isso é um grande problema. Por quê? Porque esse ecossistema. Lembra que eu falei da estimulação muscular? Lembra que eu falei que a estimulação, a forma como você estimula essa musculatura, ela é muito importante. E por que eu tô falando da musculação aqui, provavelmente dito, né? Poderia falar de outros esportes, igual eu falei, né? A questão da competição e tal. A grande questão é que a musculação é a única modalidade, a única atividade onde você consegue ter controle dessas variáveis. Porque se você tá lá lutando jiu-jitsu, porra, você não consegue ter controle algum de, assim, de quanta força você vai fazer no meio do rola. Você não consegue ter controle nenhum de. Você até consegue ter o controle, mas não faz muito sentido, pô. Afinal, o embate ali, ele é decidido por uma série de questões. E você não vai querer entrar pra rolar, pra perder, pra otimizar sua testosterona. Não faz muito sentido isso. Então a gente vai falar de musculação aqui, porque é onde você consegue ter tudo isso muito mais controlado, beleza? E a gente entra no treino perfeito, cara. Então você sabe que se o treino ruim, se o treino errado, ele preza sempre pela falha muscular, o treino perfeito, o que ele faz? Você fica uma, duas repetições na reserva, tá? Então significa que você poderia executar mais uma ou duas repetições, no máximo, mais uma ou duas, antes de falhar. Isso vai ser ótimo para a produção de testosterona. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de cortisol que você vai acabar entregando no treino, que você vai acabar liberando nessa sequência de ações, entendeu? Além do que aí você vai ter elementos de menor fadiga do sistema nervoso central, que vai fazer com que você consiga estimular melhor as musculaturas, estimular melhor os elementos de força durante o próprio treino. Enfim, tem uma série de pontos que não treinar até a falha traz de positivo para você. Um deles é também aumentar a testosterona. Segundo, repetições baixas. Então, ao invés de você trabalhar aqui com repetições altas, cara, quando eu digo repetições altas, estou falando aqui de 20, 30 repetições, tá? Você escolhe repetições baixas, repetições 6, 8, até 10 movimentos. Vai ser ótimo para você. Porque você consegue, nesse balanço de coisas, trabalhar com cargas mais altas, o que vão dar um melhor estímulo tensional, um estímulo neural ali no teu corpo, o que desencadeia essa relação positiva na liberação de testosterona. Ótimo, tá? Além de diminuir os níveis de fadiga periférico proveniente desse maior alto de nível de repetições, vai trazer uma acidez muscular maior, vai trazer mais cortisol na situação toda e você vai acabar se ferrando, beleza? Outro ponto, cara. O seu treino ruim, ele não tem progressão de carga. Um treino bom, ele tem o foco na progressão de carga. Quando eu falo progressão de carga, não é só peso na barra, tá? É fundamental que você entenda isso. Progredir carga não é só botar mais peso na barra. Progredir carga significa que você vai, a todo momento, tentar. Todo momento também é bem genérico, né? Mas você vai, sempre que possível, tentar entregar para o teu corpo um estímulo maior. Pode ser sim aumentando a carga na barra, pode ser. Pode ser tentando fazer uma, duas repetições a mais, pode ser. Pode ser tentando encontrar uma melhor amplitude de movimento, uma amplitude maior de movimento, pode ser também. Pode ser entregando para o teu corpo uma fase concêntrica, uma fase explosiva mais rápida, pode ser também. Enfim, existe uma série de coisas, de formas que você pode fazer para poder conseguir progredir na carga. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, você pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando para você como você pode progredir carga da forma correta para otimizar a sua produção de testosterona também e fazer com que seus treinos rendam muito mais, que você fique muito mais forte, ganhe mais massa muscular também, tá? O próximo ponto aqui é o seguinte, meu querido. Intervalos de descanso curtos, a gente sabe que faz mal, que é ruim, então a gente vai optar por intervalos de descanso mais longos, tá? O que são intervalos longos, Rodrigo? Eu gosto de trabalhar com intervalos autossugeridos, tá? O que significa isso? Significa, cara, não tem tempo pré-definido, assim, não tem na risca que você vai ter que seguir exatamente 3 minutos de intervalo. Tocou o cronômetro, vai para baixo da barra e faz o movimento. Não, não é isso. Eu gosto de intervalos autossugeridos porque você vai regulando junto do próprio corpo e da tua própria percepção quanto de intervalo você precisa. Mas é claro, isso segue uma margem média, né? Então, em geral, para exercícios compostos, exercícios mais pesados, cara, 3, 4 minutos vão estar bons, vão estar ótimos. Para exercícios mais isolados, então, ou exercícios onde você não move uma quantidade muito grande de carga,
A gente vai falar de 2 minutos e meio, muitas vezes. E parece muito grande esse intervalo, né? Fala, caralho, Rodrigo, mas eu tô acostumado a treinar com 45 segundos de intervalo, cara. E aí eu falo, talvez seja por isso que você não consegue progredir carga. Talvez seja por isso que seu físico nunca muda. Que você nunca ganha mais força. E que a sua testosterona acaba tendo uma bosta. Beleza? Outro ponto aqui, cara. A gente sabe que alto volume vai fazer com que haja uma liberação de cortisol muito alta. E não é o que a gente quer. Então a gente vai focar sempre com volume baixo ou médio. Tá? Sempre o necessário para a gente poder conseguir estimular a hipertrofia, estimular a força, porque afinal é para isso que a gente talvez vá no primeiro momento para academia. Eu mesmo, cara, até hoje sempre quero estimular, mas quanto mais hipertrofia eu conseguir estimular, melhor. Quanto mais força eu conseguir estimular, melhor. Então, isso definitivamente não é algo que eu quero ir para academia só para treinar por treinar. Eu quero continuar evoluindo. Mas, se eu exagero nesse volume, se eu boto mais sérios do que eu deveria, eu tenho um grande problema. Por isso você deve fazer com volume mais baixo, um volume médio. O que é isso, Cody? O que significa isso, cara? Me dá uma margem aqui. A gente tá falando, cara, de 12 séries por semana, por exemplo, para o grupamento muscular. E, cara, um treino de 12 séries também. Um treino de 12... Cara, eu atualmente eu tenho gostado muito, muito mesmo de treinar com... Eu tô treinando full body, tá? Então eu tô treinando o corpo todo cada vez que eu vou na academia. Eu vou de 3 a 4 vezes na semana. E, cara, no máximo 12 séries por treino. Às vezes 13, às vezes 14, dependendo da qualidade de algumas séries. Mas, cara, de séries válidas, de séries, assim, com uma qualidade alta, 12 no máximo. Mais do que isso, eu já sinto que começa a cair muito, muito mesmo a performance. Beleza? Então você tente manter também mais ou menos essa média, tá? E aí, aqui, com relação a isoladores, a gente sabe que apenas isoladores são ruins. Tá? Então você deve optar por colocar exercícios compostos no seu treino. Por quê? Porque, Rodrigo, por que diabos eu tenho que colocar exercícios compostos? Cara? Por que eu tenho que botar um agachamento? Por que eu tenho que botar um supino, uma barra fixa? Porque é o seguinte, meu querido, os exercícios compostos, eles têm um maior recrutamento muscular. Então o exercício por si só, por conseguir mover mais carga e por precisar de mais musculaturas para que o movimento aconteça, ele tem uma estimulação de unidades motoras maior. Isso faz com que você tenha. Lembra dos dois estímulos que acontecem lá para otimizar a testosterona? Para fazer com que o seu corpo produza mais? Um deles é o quê? É esse estímulo de estimulação muscular. Então, quanto mais você estimula um grupamento de musculaturas maior e principalmente com carga mais tensional, você tem maior resposta do teu corpo nisso, beleza? Então, foca em exercícios compostos. Claro, você pode usar um isolador, pode usar um ou outro, tranquilo, eu mesmo uso de vez em quando, tá? Mas não faça seu treino só isolador, tá? Bote exercícios compostos aqui também, bastante de preferência, tá? Para você colher os melhores resultados. Vamos lá, cara, e como bônus, tá? Como bônus para você, vou falar um pouquinho sobre esportes aqui, tá? Porque o que acontece? A gente tem que os esportes em si, os esportes competitivos, eles são melhores do que os não competitivos para poder aumentar a testosterona. E aí a gente entra naquele esquema que eu falei para você logo no começo, né? Pô, Rodrigo, se eu for me inscrever no campeonato da minha cidade de jiu-jitsu, legal, bacana, cara, bacana, show de bola, tá? Mas também faça com que o seu dia a dia treinando envolva certo nível de competição, seja com seus colegas, seja com seus amigos, tá? Seja com uma galera que treina com você ali. Vocês têm uma competição leve, cara. Coisa leve. Às vezes não precisa nem contar pra eles, cara. É só você mesmo tentando explorar isso ao máximo. No seu treino de musculação, a mesma coisa, cara. Tá? No seu treino de musculação, a mesma coisa. Tem que sempre elevar esse nível de competição interna mesmo, beleza? E aí a gente tem que esportes de força, eles são melhores que esportes de endurance. Tá bom? É claro, sempre que quando a gente pensa em esportes em geral, a gente vai ter um baixo controle do que são as variáveis globais do negócio. Né? Então, sei lá, se a gente está falando de um esporte que vai usar bastante força, como o próprio jiu-jitsu, que vai usar força, vai usar endurance, vai usar um monte de coisa, não consegue trabalhar dentro da própria modalidade ali, dentro de um rola, não consegue trabalhar isso. Né? Não consegue escolher, pô, eu vou ficar rolando mais fraco aqui o dia todo, a semana toda, ou, pô, não é desconfortável fazer isso. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente acaba entendendo esportes que a própria musculação, apesar de a musculação não ser um esporte, tá? Apesar de a musculação não ser um esporte, a gente vai trabalhar mais força versus uma modalidade de corrida, cara, onde você vai trabalhar muito mais o endurance. Tá? Aliás, onde você pode trabalhar muito mais o endurance. Por quê? Porque quando a gente pensa em otimização de testosterona, sprints na corrida fazem com que sua testosterona também suba. Tá? Então, os sprints para corrida são o equivalente a os elementos de força, tá? Que a gente tem na musculação nesse ponto. São elementos de potência, de força que vão estimular
também a sua produção de testosterona, tá? Então, amarrando tudo aqui, cara, amarrando tudo, o que você precisa para o seu treino ficar perfeito para otimizar a testosterona? Primeiro, você vai se manter sempre a 1 a 2 movimentos na reserva, tá? Então, sempre que você for fazer uma série, você nunca vai chegar até a falha. Ah, Rodrigo, não posso nunca, nunca, nunca chegar? Cara, se você chegar uma vez ou outra, você não vai se fuder, tá? Mas se você fizer isso recorrentemente, todo treino, você tem que chegar toda a série até a falha, vai dar merda, beleza? Repetições mais baixas, tá? Então, eu mantenho ali, por exemplo, na casa de 4 a 8 movimentos, beleza? Foco em progredir a carga, e aí você pode pensar também em progredir repetições, tá? Progredir o peso na barra. Uma boa forma de você progredir a carga em si, vai ficar bem fácil de você entender. Você escolhe uma carga que você consiga executar 6 repetições, tá? E você executa 6 repetições. E aí, semana após semana, você tenta executar cada vez mais. Aí vai ter uma semana que você vai executar 6, na outra semana você consegue executar uma 7ª repetição ali, sempre se mantendo a 1, 2 antes da falha. Na terceira semana você consegue fazer uma 8ª repetição, aí uma 9ª depois, e uma 10ª. Quando você chegar na 10ª, você vem, aumenta a carga, aumenta o peso na barra e diminui as repetições de novo para fazer 6. Cara, isso é uma ótima forma de você progredir a carga do teu treino sem se complicar, sem se enrolar com nada, beleza? Vai progredindo as repetições, quando bater uma margem superior, cai para a margem inferior de repetições com mais carga. Isso é ótimo, beleza? Intervalos mais longos, tá? Entre as séries, então você vai ter um intervalo mais longo de 3, 4 minutos muitas vezes até mais se você precisar. Tem vezes que para séries de agachamento, cara, eu dou 4 minutos, 4 minutos e meio de intervalo. Tá? Sempre nesse esquema auto-sugerido é legal, mas, cara, seguir com um cronômetro para você também não ficar descansando a vida inteira. Tá? E aí você perde o teu treino fica muito mais extenso do que deveria ser. Você também precisa focar, cara, em volume médio e baixo. Então, não deixe com que o volume de treino fique muito alto. Não deixe com que seu treino. Cara, você faça 20 séries por dia. Não, isso vai acabar com a tua performance. É bem provável que se você está vendo esse vídeo aqui, você não consiga executar um volume muito grande com qualidade. Então, se você acha que consegue executar um volume grande de séries no mesmo dia com qualidade, é porque muitas vezes nenhuma das séries tem qualidade, tá? Então, isso acaba sendo uma questão, um erro bem de iniciante mesmo. Mas se o cara consegue fazer igual do começo ao fim, significa que a primeira série está muito subdosada. O cara não consegue imprimir ainda a capacidade de qualidade. Tá? Porque quanto mais você consegue esticar esse elástico, esticar esse chiclete e fazer com que a sua potência, a sua capacidade de execução fique fique maior e fique mais. A palavra me fugiu aqui agora. Mas que vai ficar mais foda mesmo. Você consegue erguer mais peso, com uma melhor qualidade, e cada vez fazendo isso mais e mais e mais, você consegue fazer isso por um volume cada vez menor, tá? E, cara, foque em exercícios compostos. Então, quando você for escolher exercícios para o seu treino, foque em exercícios compostos. Tá? Escolha exercícios que vão trabalhar múltiplos grupamentos, escolha supinos, remadas, barra fixa, desenvolvimentos, agachamentos, levantamento de terra, exercícios que vão ter uma carga múltipla no corpo, tá? E, cara, você seguindo isso aqui, o teu treino vai estar otimizado para a produção de testosterona, tá? E aí você vai sair de um treino comum de academia, que está fazendo sua testosterona despencar, para um treino otimizado e que vai fazer sua testosterona decolar. Beleza, meu querido? Se você quiser saber o que mais além do treino você precisa fazer para manter a testosterona sempre no talo, eu recomendo que você clique no primeiro link na descrição para conhecer o Testosterona Blindada, o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Tá? Foi fazendo isso que está no Testosterona Blindada que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona de forma 100% natural. Beleza, meu querido? Então clique no primeiro link da descrição para você conhecer o Testosterona Blindada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui. Também deixe seu like e deixe um comentário, cara. Eu quero saber de você. Se você já fazia alguma dessas coisas aqui, se você só treinava desse jeito aqui, que é o jeito errado, o que você vai começar a fazer a partir de agora? Comente aqui nesse vídeo para saber se você gostou, se você entendeu tudo isso que eu falei. Beleza? É isso aí, meu querido. Se você gostou desse vídeo, então você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Tamo junto. É isso aí, meu querido. Um abraço. Até a próxima.